Debates diários, com convidados especiais, principais assuntos do dia, temas polêmicos e de opinião. Debates diários. Debates diários. Debates diários. Olá, muito boa tarde, 12 horas 4 minutos. Saí do ar agora há pouco com o Rádio Show dos estúdios da Rádio Diário. Agora estou aqui no estúdio da TV Diário, com transmissão pela Rádio Diário, também pela TV Diário, né? Canal 3 da VTV e canal 26 da Via Cabo. Estou aqui substituindo o companheiro Carlos Cunha, nesta quarta-feira, dia 16 de julho do ano 2014. Teremos aqui vários entrevistados neste programa. O primeiro assunto será com relação ao IMT, ao trânsito na cidade. Também vamos abordar aqui a questão, né, das vans, né, o prazo que se encerraria hoje foi renovado para mais 2 anos para a chamada... Transporte complementar. Transporte complementar. O Álvaro Oliveira, como vocês podem observar, já está por aqui, presidente do IMTT. Vamos conversar também com o Paulo Dias, já presente, diretor de projetos viários do IMTT, falar sobre o trânsito na cidade, com as obras tão necessárias, né, que estão sendo realizadas. Depois, no decorrer do programa, vamos conversar com a Yara Lima, do grupo Faz de Conta, sobre uma apresentação no SESI. A Daniela Bogado, está prevista a sua vinda aqui também, professora do IFE, membro da equipe da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do IFE Fluminense, com um debate muito interessante. 12 horas e 6 minutos. Muito bom dia, presidente do IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, Álvaro Oliveira. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Felício. Bom dia, espectadores e telespectadores da Rádio e TV Diário. Paulo Dias, diretor de projetos viários do IMTT. Muito bom dia. Bom dia, Felício. Sempre está um prazer. Desculpa. Boa tarde. Passou de meio-dia. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, né, trazendo um esclarecimento à população, né, em virtude de todo o andamento no nosso município, que tem crescido muito em todas as obras, para que a população entenda e tenha paciência também com essa movimentação que é necessária, né? Todas as interferências na cidade é necessária para o momento. Verdade. Então vamos começar a falar aqui sobre, né, o Álvaro e Paulo, sobre essa questão das mudanças, né, no trânsito na cidade, com as obras ali na cabeceira da ponte Leonel Brizola, conhecido como Ponte Rosinha, ali em frente ao Camelódromo, enfim, e outras obras que estão acontecendo aí pela cidade. Vamos lá. Felício, é bom destacar que a Prefeitura vem investindo e trabalhando maciçamente em prol da mobilidade desse município. Certo. Antes de entrar propriamente dito aqui no tema do trânsito mais, vamos dizer assim, caótico, que é nesse período de obra, nas ruas que estão com maiores problemas, é bom destacar a série de intervenções que a Prefeitura tem feito no sentido de facilitar a vida do cidadão. Há pouco mais de um mês, nós conseguimos fazer a transformação da Formosa e seu prolongamento, da Saldanha Marinha e seu prolongamento, com inversão de mãos. A Formosa sobe e a Saldanha Marinha e seu prolongamento 10%, com ciclofaixa nos 2 sentidos. Passei de algumas vezes, maravilha, que coisa incrível, o trânsito, como está fluindo? Fluindo naturalmente. Os moradores do Flamboyant elogiam demais que o tempo de que eles tinham para vir ao centro e voltar diminuiu drasticamente e a população como um todo está muito bem atendida. É bom destacar também o cruzamento que fazia entre a Rua 7 e a... cruzamento da Filipe Web, Rua 7 com... me socorre aqui, gente, o nome, que eu chamo tudo de Rua 7, Alberto Lamego. Pusemos ali um conjunto de sinalização que está fazendo antes, você tinha que contornar lá naquele posto e era filas intermináveis. Esse contorno travancava o trânsito. Travancava o trânsito. Agora o trânsito está fluindo, os moradores do Parque Califórnia, os moradores do Flamboyant, não, do Bougainville, estão vindo com maior naturalidade ao centro e voltando. E também a ciclofaixa ligando o centro da cidade até a Filipe Web. Quem vai pela 7 de setembro, que vai seguir Alberto Lamego, chegando nessa confluência com o Filipe Web, já vai na Filipe Web, ele já pega a ciclofaixa que foi feita da Formosa e já chega no Jockey Club em ciclofaixa. Ele chega até a RJ 216, né? Isso. Pela ciclofaixa e volta da mesma maneira. Vem pela Saldanha Marinha em seu prolongamento, né? Que eu nunca lembro o nome, até a Filipe Web, vai pela Filipe Web e chega ao centro, tudo em ciclofaixa, com segurança e garantia de um trânsito seguro. Então essas são algumas das intervenções, como tantas outras,
que a Prefeitura vem trabalhando. Vou aproveitar que estou falando de ciclofaixa, nós estamos em fase de construção de mais 20 quilômetros de ciclofaixa. Bom. Além dessas que nós terminamos de fazer da Saldanha Marinho e da Formosa, nós já começamos a fazer ciclofaixa que vai ligar Zusa Mota, Tancredo Neves, a ponte Marcelo Martins, exatamente, trazendo o pessoal lá do Hospital de Guarulhos, do Parque Santa Rosa e tal, pela Barão de Miracema até a 28 de março, e aí liga com a ciclofaixa, com a ciclovia da 28 de março. Então você vê que nós estamos pensando em toda a população, não é só a população do lado A ou lado B. Isso. Estamos pensando na população de Campos como um todo. Temos outras programações de ciclofaixa, que eu vou até pedir para essa programação para o Paulo Dias dissertar depois. E essa parte, por assim dizer, caótica, porque eu costumo dizer que é como a nossa casa. Você vai fazer uma reforma, sua mulher quase te bate, você quase morre, Quase o filho tira. reclama, ninguém tem onde dormir, ninguém tem onde comer, Poeira. mas depois todo mundo quer levar o coleguinha, você quer chamar o amigo para tomar uma Coca-Cola. Então a obra é necessária, tem que ser feita, mas causa um transtorno na população. Mas um transtorno suportável, que com o tempo a melhoria nós vamos ver. Então vou pedir até para o Paulo, que é o meu diretor de projetos, dissertar sobre essa parte das ruas que já foram fechadas, a que está sendo fechada hoje, a descida da ponte que vai ser fechada segunda, e a obra do centro como um todo, para que a população tenha um maior conhecimento e saiba por onde transitar, evitando o trânsito por essas ruas que estão sendo fechadas. Paulo. Vale lembrar que ontem, né, terça-feira, nós fizemos uma semana de interdição da José Alves Azevedo, em prol das obras de drenagem que estão acontecendo no momento. José Alves Azevedo, Beira Valão, José Alves Azevedo, o Beira Valão, e o trecho também da Formosa. Como são obras, né, profundas, é necessário escavações. Trecho da Formosa, Barão de Miracema até José Alves Azevedo, que trecho ali. Exato. Então, a gente sabe que quando a empresa contratada faz a parte de escavação, existe, né, encontra algumas questões, como encontrou uma adutora no cruzamento da Formosa, que isso acaba dificultando os trabalhos, então, às vezes, as datas elas acabam sendo alteradas. Tem que ser um trabalho minucioso, né? E nós também não pode ser feito de qualquer forma, senão um rompimento na adutora dessa vai deixar muita gente sem água, além do transtorno que vai causar maior local. Mas tem funcionado, a gente tem visto que o trânsito tem tido alguns problemas de retenção. Nós temos que lembrar o seguinte: nós tivemos problemas ontem, tivemos problemas hoje, de pessoas estacionadas, veículos estacionados em local proibido. E os plásticos que foram colocados para que não deixasse os veículos estacionar, nós colocamos placas proibindo, e para não tirar a sinalização da via, que vai voltar a ser o que era antes, né? Vai voltar ao seu estado natural, carga e descarga, algumas áreas de embarque e desembarque, algumas pessoas retiraram os plásticos, e isso dificultou, porque alguns carros pararam no local ontem e hoje. A guarda teve que atuar, nós também tivemos que atuar no sentido de retirar a sinalização antiga que estava encoberta. Isso tem dificultado. Quando isso acontece, um veículo parado numa pista em que é proibida, nesse trecho da Barão de Miracema, por exemplo, que tem acontecido muito isso, causa um transtorno muito grande, porque para tudo. Claro. Então, o transtorno que está sendo gerado não é só em virtude de uma mudança de um trânsito de uma via para outra. Também é da parte da incompreensão de algumas pessoas que retiram a sinalização e as outras pessoas desavisadas acabam parando no lugar que é proibido. Isso causa um transtorno. A Guarda Municipal está atuando lá na área, eu tenho visto. Está atuando, a Guarda Municipal está trabalhando em cima, tem solicitado a MTT também as alterações, no caso, desse retirada. Reboque, reboque, entendeu? É porque tem que fazer, tem que fazer, porque para questão de organização, né? Outro grande transtorno nessas vias, além do desrespeito da parte de estacionamento, que é um desrespeito por parte do motorista de Campos no cruzamento da via. Quando o sinal fecha, ele, ao invés de esperar aqui atrás ou ultrapassar, ele fica no meio da pista. Aí o lado de cá que está com o sinal aberto não passa. Isso é comum. Aí quando abre, não passa aqui, não passa aqui. Dá um nó. Dá um nó. Mas nós temos pedido ao FML, o comandante da Guarda, ao comandante Novaes, e todos estão atuando. Acontece muito na Rua Formosa, quando o trânsito ali está normal. Param no meio da pista. Aqui na Saturnino Braga, na Lapa. Na Lapa também. Com o Rua do Gás. Ontem, até falei mais cedo no ar aqui, ontem tinham dois guardas ali controlando
calmando a situação, orientando os motoristas e inibindo abusos de alguns deles. E foi bom você falar na Lapa, eu não vou adiantar o que é, mas já estamos em fase de estudos, nós vamos interferir positivamente ali na Lapa para tentar melhorar aquele trânsito que está meio atravancado. Mas isso está em estudo, nós vamos fazer testes e tal, mas vamos interferir ali também na Lapa. Outra coisa que eu observo ali, aquele caminho natural meu, é que tem uma fila enorme para o lado esquerdo, naturalmente quem vai para Guarulhos. Lado direito da pista, aquele vão, aquela avenida. Aí os caras vão, né? Pô, vão adiantar, né? Chega lá e fica atravancando, cruzando, dobrando a esquina para ir para Guarulhos. Nós dois conhecemos bem que aquela casa da esquina tem uma agência de carro, outra casa é a casa da minha mãe. Eu estou ali direto. É verdade. Mas, Paulo, então a gente sabe que a compreensão dos condutores é importante para que uma situação que já é, né, difícil você fazer uma mudança de uma via para outra, ela venha piorar no sentido por justamente isso, a forçar a ultrapassagem, forçar um sinal já ficando vermelho, a pessoa acaba ficando no meio da pista. Então essas questões é uma questão que só a comunidade tem que nos ajudar, porque a guarda não é interesse da guarda ficar dando multa. Raramente a gente vê. O interesse é que o trânsito flua. Raramente a gente vê num cruzamento desse o motorista que está observando o sinal ainda verde para ele, mas ele observa que o trânsito lá depois do sinal está parado, o que ele faz? Se der sequência, se andar, ele vai. Se não anda, ele fica na dele exatamente para não fechar o cruzamento. É questão de consciência, né? Lembrando que a maioria dos cruzamentos, na sua totalidade, desses cruzamentos que nós estamos trabalhando no momento de desvio, eles têm um temporizador. Então é um regressivo que conta os segundos de verde. Então ele sabe que está prestes a fechar. Se está prestes a fechar, vai entrar no amarelo, que é rápido, então ele já tem que parar e não fechar o cruzamento. Isso tudo influencia. Mas ainda em relação à obra de Alves Azevedo, nós já começamos anunciando desde segunda-feira que o trecho da Benta Pereira, que já estava fechado entre a Barão de Miracema e a José Alves Azevedo, esse trecho era o trecho de acesso à área que já estava interditada. Então, para quem tinha interesse ali, né, estava acessando. Então, hoje, a partir depois do almoço, depois de 2 horas da tarde, a máquina vai começar rasgando aquele trecho porque ela precisa fazer uma captação. Especialmente os motoristas. Bento Pereira é aquela próxima ao Beneficência, é isso? É outra rua. A outra. Passa da Beneficência lateral. Isso. Essa rua ela vai acontecer um serviço de drenagem também. Ela vai começar a fazer a parte de escavação de 60 metros a partir do eixo da José Alves Azevedo para dentro da Benta Pereira, justamente para fazer essa captação. Então, hoje à tarde já não é possível mais acessar essa área que já era uma área de acesso à área interditada. Então não tinha movimentação local. Hoje não mais vai ser possível fazer isso porque a máquina vai estar cortando e é perigoso até para quem tenta transitar. E a partir da segunda-feira, dando continuidade a essa obra da José Alves Azevedo, nós vamos precisar interditar o trecho da ponte Governador Leonel Brizola no sentido Guarulhos Centro. Quem hoje está acessando esse trecho, ele chega em frente ao mercado municipal e faz o retorno em sentido centro. Certo. A partir de segunda-feira, 9 horas da manhã, porque a gente deixa passar aquele movimento de trabalho, 9 horas da manhã, vai ser fechado em Guarulhos, não permitindo o acesso mais só no sentido Guarulhos Centro. Centro Guarulhos continua funcionando normalmente, porque vai precisar cortar aquela área de retorno para fazer a ligação, captando aquela água também do outro lado da pista. Então é preciso fazer o fechamento, o corte naquele local. Então, por um período aí de 15 a 20 dias, não vai ser possível transitar Ponte Leonel Brizola, sentido Guarulhos Centro. Álvaro, para fechar aqui, a questão aí do prazo para a idade das vans, mais 2 anos, um longo prazo, né, para a questão da licitação. É um prazo também necessário, que podemos usar o prazo total de 2 anos ou não. A lei das vans que venceu esse mês e foi prorrogada, é bom que se diga que a van passará pelo mesmo processo que passaram os ônibus. Ela vai ser licitada. Mas para licitarmos as vans, nós precisamos implantar o sistema do transporte coletivo, que está na sua fase de licitação. A primeira fase está terminando o julgamento para entrar na segunda fase, e na terceira fase
Para explicar à população, para quem não ouviu, a primeira fase foi a apresentação de propostas técnicas, a segunda fase é a apresentação de propostas comerciais e a terceira fase é o julgamento de toda a papelada das empresas. Está em que fase? Está na fase de término de julgamento, porque após a recepção e divulgação dos resultados, você tem 5 dias para recorrer à empresa lá que tiver interesse e mais 5 dias para contra-razões. As contra-razões venceram na sexta, então deve estar sendo julgado pelo nossa comissão de estação em parceria com a nossa procuradoria. Ainda não saiu o resultado. Então, após a implantação do transporte coletivo, nós vamos fazer também a licitação das vans. Então, nós tínhamos que deixar as vans operando de modo regular. Nós não podíamos deixar os companheiros que tanto nos ajudaram nesse momento de crise dos ônibus desamparados. Verdade. Então, renovamos a lei por mais 24 meses para que eles trabalhem com tranquilidade, mas não necessariamente precisamos usar os 24 meses. Vamos que tudo corra com mais celeridade que nós estamos imaginando. Nós vamos licitar com mais celeridade as vans para que elas também tenham o seu lugar garantido, tenham um tempo garantido conforme os ônibus de ficar X anos lá sem que nenhuma lei vença, que ninguém incomode, e através de um processo licitatório que é transparente e dá oportunidade a todos. As vans, elas operam através de... Não são empresas, não, né? São não. Todas são individuais. Todas são individuais. São quantas? Elas formam até 280. Elas formam até algumas cooperativas, tem algumas que são soltas e outras formam cooperativas entre si, totalizando 5 cooperativas e mais algumas 30 e poucas que são sozinhas, mas entre elas. Mas a concessão hoje, a título precário, é dado individualmente a cada operador de van. Sim, e esses que operam de forma individual para entrar numa licitação, como é? Não, a licitação nós ainda não sabemos porque não temos o estudo, mas é bem provável que ocorra de forma individual, porque as cooperativas elas existem, mas existem para elas e não para a gente. Para a gente a concessão é sua, é dele, é minha, é do outro. Então, quem presta conta ao município é a pessoa e não a cooperativa. Agradecendo a vocês aqui mais uma vez pela presença. Paulo Dias, diretor do IMTT. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde. Lembrando ainda que nós hoje estamos trabalhando na José Carlos, na Tancredo Neves, né, fazendo essa implantação da parte de ciclovia que o presidente falou. Então, para a população, né, ter cuidado no transitar, tem um pessoal trabalhando na pista. Isso vai favorecer muito aos ciclistas, porque a gente fez uma contagem, tem um número muito grande de ciclistas atravessando na ponte João Marcelo Martins. Então, presidente do MTT, Álvaro Oliveira. Boa tarde. Eu queria chamar a atenção para um assunto que eu peço desculpa que eu não falei anteriormente. Tranquilo. Vocês devem ter visto, a população, que no final de semana, o trecho ali da 28 de março, que compreende o Salesiano, o entorno do Campo do Americano, para 28 de março, foi fechado porque aquele prédio tem um certo risco. Então, nós autorizamos que a empresa começasse a demolição no sábado e domingo. E provavelmente vamos autorizar, não sei se hoje, amanhã, depois, mas mais alguns dias para que eles terminem essa demolição sem causar nenhum risco, nenhum transtorno. E, apesar, acho que é um erro da empresa, não está sinalizado ali, eles deveriam ter sinalizado que ali está em processo de demolição, não precisa fechar nada, mas tem que sinalizar. A pessoa que passa ali tem que saber o que está ocorrendo ali. É prédio vizinho ao Estado americano? É o Estado americano. Estádio, é o Estado americano. Sim. Então, provavelmente, nos próximos dias, eu não sei o dia certo, nós vamos estar autorizando o fechamento da 28 de março para o término da demolição. Mas estou só adiantando aqui, porque a população vai se programando, que pode ser pega de surpresa. Poxa, fechou 28 de março. Vai estar fechado por um motivo necessário. Obrigado, gente. Obrigado a você, um abraço. 12 horas e 22 minutos. O programa Debate Diário retorna já após o intervalo comercial. Estamos apresentando Debate Diário. Eu amo Inhabenta. Minha nova Inhabenta de chocolate. Chocolate? Chocolate que todo mundo ama no recheio da Inhabenta. Se as outras já são um sucesso, posso provar? Claro. A nova Inhabenta tem chocolate por todos os lados. O marshmallow é de chocolate, a casquinha é de chocolate, o granulado é de chocolate, até vontade irresistível de comer Copenhagen é de chocolate. Nova Inhabenta Chocolate. Quem ama Inhabenta, experimenta.
Cândido Mendes, há anos, forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Chegou a Campos o Barbershop, uma barbearia tradicional que não abre mão da tesoura, navalha, muito menos da toalha quente, e também oferece uma variedade de serviços modernos, todos muito bem acompanhados de um bar. Agora os homens possuem um local exclusivo de fácil acesso para ficar à vontade, bater aquele papo e cuidar da aparência. Venha nos conhecer. Rua Marechal Deodoro, número 38, telefone 2723-6629. Barbershop by New Richard, 30 anos de tradição. Existe um lugar onde tristeza e desilusão se transformam em alegria e vontade de viver. Um lugar que precisa de sua ajuda para continuar cuidando do presente e garantir o futuro das vítimas da AIDS. Participe desta campanha. Faça sua doação. Ligue no 733-4488. Associação Irmãos da Solidariedade. Voltamos a apresentar Debate Diário. Felício de Souza. 12 horas 26 minutos, estamos de volta com o programa Debate Diário pela Rádio Diário FM 100,7, também pela TV Diário, canal 3 da VTV e canal 26 da Via Cabo. Obrigado você pela companhia, pela audiência. Estou aqui hoje substituindo mais uma vez o companheiro Carlos Cunha, que é o titular deste programa, sempre de segunda a sexta, das 12 às 13 horas. Vamos dar uma passada aqui nas últimas notícias. Infecções por HIV caem no mundo e crescem no Brasil. Índice de novos casos no país subiu 11% entre 2005 e 2013, segundo a ONU. Na economia, mesmo com a inflação acima da meta, Banco Central deve manter juros estáveis. Após alerta de Israel, palestinos abandonam casas em Gaza. Cerca de 100 mil pessoas estão se evadindo, fugindo mesmo daquela região que está numa guerra sem fim, uma coisa terrível, atentado a todo momento, todo dia, todo momento. Países emergentes, criação de banco muda condições de financiamento do BRICS, diz Dilma Rousseff. Mais informação aqui em São Paulo, MTST fecha ruas e cobra melhoria na telefonia. As criticam abusos das operadoras. São 12 horas e 27 minutos e a partir de agora vamos conversar com Yara Lima, do grupo Faz de Conta, e vai falar sobre um espetáculo que vai acontecer no teatro do SESI, e um evento que está sendo promovido pelo SESI, intitulado um programa, X-Tudo SESI Cultural. Ele foi criado em 2010 e a Yara vai estar conosco aqui para falar sobre o espetáculo infantil Contos do Além-Mar. Muito boa tarde, Yara. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo em casa. Querendo convidar todos para estar sábado às 16 horas, vai ser entrada franca, vai ter outros eventos lá também, fazendo parte desse X-Tudo, que vai ser um mix de linguagens, dança, música e teatro e contação de história, que também vem agregar a essas linguagens, que é um diferencial, que a linguagem de contação de história ele vem somar, que é uma linguagem diferente, faz o público imaginar essa contação de história, que faz a pessoa imaginar e ser mais criativo, A contação de história do grupo tem 15 anos nesse perfil, contando história. E o Contos do Além-Mar são histórias estrangeiras que a gente conta, mas na linguagem
português. Certo, claro. Não vai pensando lá que a gente vai falar inglês. Então a gente conta histórias diferentes, que tem também um pouco assim, a gente conta histórias estrangeiras, mas também que tem um pouco assim, sempre contando história que tem um pouco de mar, ou então um pouco de histórias estrangeiras, e faz as crianças viajarem pelas histórias mesmo. Você naturalmente observa ali que as crianças realmente ficam viajando, né? Viajam. Se envolvendo, né? Isso, até a Globo, né, tá fazendo agora também, falando para viajar nas férias, então mais nada que divertido. Pegar a criançada, levar assim, quanto mais nessa programação agora que é gratuita, né? E acho que a Cidade de Campos só tem a ganhar com essas programações gratuitas, levar a criança para ver um espetáculo infantil, promover a leitura, que eu acho que a leitura é um prazer infinito, é um bem infinito, porque você, quando você lê, você fica muito mais bem informado, claro. Você é um criador de opiniões, você fica mais esperto, né? Você fica assim, não, eu sei que se eu ler, eu vou saber mais, eu vou saber ter opinião, vou saber escrever melhor, eu vou saber me destacar na minha profissão, eu vou saber ter opinião, eu vou saber o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Então, você que sabe ler tem mais, assim, conteúdo, né? Se destaca melhor na sua profissão. Verdade. Eu acho que quem lê sabe tudo. Eu acho que é muito importante quem sabe ler. Então, o projeto do grupo, desde quando eu criei... Foi criado por você? Foi. 15 anos. E nesses 15 anos, como é que você viu a evolução, hein? Olha, assim, os depoimentos que eu recebi durante esses 15 anos é muito engraçado, né? Porque a gente ouve, assim, muitas coisas das pessoas falarem, poxa, Era, você não sabe quanto bem você já fez nesses 15 anos, assim, das crianças que eu encontro, que eu trabalhava como animadora cultural. E o que eu percebia, né? Eu fazia teatro normal, a gente diz normal assim, fazia teatro dos grandes autores teatrais, fazia produções, e a gente sempre parava assim, dependia de produção e não conseguia, parava uma peça no meio porque não conseguia ir à frente, não conseguia teatro, às vezes não conseguia levar a peça à frente, e parava por falta de dinheiro, não conseguia ir à frente, e sempre parava por falta de público. Então, a contação de história a gente consegue fazer debaixo de uma árvore, consegue fazer numa sala de aula. Correto. A gente sempre consegue levar a história, porque a gente conta a história. O teatro você vai para ver. E a contação de história você leva a atmosfera na palavra. Pois é, o teatro precisa de cenário, toda uma estrutura, né? Exato. E a história você faz o cenário através da sua palavra, através da sua narração. Isso. É claro que eu utilizo nas minhas narrações, porque são 1 hora de contação de história, a gente usa alguns narradores diferentes, a gente usa algumas técnicas de dramatização, a gente utiliza algumas técnicas de teatro, porque são 1 hora de contação de história. Agora, se eu vou contar uma história, o grande contador é aquele que não utiliza nada, só o corpo e a sua voz, né? Então, eu utilizo algumas técnicas para não ficar tão cansativo, né? Claro. Mas o grande contador é aquele que não utiliza nada. Na África, que existem os grandes contadores, que a pessoa só nasce para ser contador de história, é uma função dentro da família. Os grandes contadores de história se chamam griot e eles nascem para aquilo. Eles não são escolhidos, você vai ser griot, não. Dentro da família é aquele que é escolhido para ser griot e ele vai ser o resto da vida para ser griot. Mais nada. Vai se dedicar a vida inteira. A vida inteira. E quando morre um griot dentro da tradição africana, é como se morresse uma biblioteca inteira. Entendi. Então a vida toda dele vai ser contador de história. Então ele só conta histórias, entendeu? Então ele passa a vida toda para contar a história. Então voltando à questão da técnica. Então ali a gente vai contar a história, então eu senti a necessidade de formar uma nova plateia. E as pessoas me contam que elas voltaram a contar a história porque ela sempre viu eu lendo livro e ela gosta de ler livro porque eu vivo contando histórias. Então, voltou a ler livro porque eu vi eu lendo livro. Porque eu estava trabalhando na escola, estava lendo livro. Na hora que eu não estava na sala de aula, eu estava lendo livro. Então, não só assistindo meus espetáculos, ela via a meu contágio de estar lendo livro. Eu estava esperando ônibus, lendo livro, estava dentro do ônibus lendo livro. Então, isso da questão de eu estar lendo livro, indiretamente fez ela ter essa vontade de ler livros. Eu estava na biblioteca arrumando os livros, ela viu, eu estava lendo livro. Então, essa coisa indiretamente fez essas crianças, né, que hoje em dia já estão trabalhando em algum lugar, olha, eu lembro de você ainda continua fazendo isso.
e já estão assim, trabalhando. Você é uma guerreira, uma lutadora então, aí há muitos anos, a gente vê você aí, essa batalha, né? Agora, o público tem sido crescente, o interesse tem sido crescente nesses 15 anos, ao longo desses 15 anos. Hoje em dia já tem as crianças, os filhos daquelas crianças que eu trabalhei com elas, que levam as crianças para assistir os trabalhos que eu já fiz antes, né? Exatamente. E as pessoas vão assistindo, os filhos dos filhos, não tem a voz ainda não, né? Mas filhos dos filhos tem, na maioria das vezes essas apresentações acontecem em que local? Você falou que pode ser embaixo de uma árvore, pode ser no Isso, na a gente sala. faz sempre assim, nessa questão assim, SESI, Teatro de Bolsa, agora está interditado, né? Está em obra, a gente faz no Trianon, faz na praia, a gente fez em São Francisco, às vezes a gente faz em São Fidélis, a gente vai aonde tem que ir, né? Fizemos em Minas, ganhamos um prêmio lá também pelas músicas originais, que a gente também compõe as músicas, né? Porque às vezes uma história, a gente sente a necessidade de colocar uma música. Certo. Isso depende muito da história também, que a gente sente uma necessidade de acabar com uma música, de colocar um ritmo, de fazer uma vinheta na música, entendeu? Então isso depende da história, a gente colocar a necessidade ali, não necessariamente todas as histórias precisam disso. Desse espetáculo Contos do Além Mar, são quantas histórias? São 4 histórias. 4 histórias. 4 histórias. São marinheiros que começam a contar histórias das histórias que eles passaram por esse mundo, meu Deus, né? E vão contando as histórias que eles viveram. E a faixa etária desse público a partir de... Olha só, as histórias para criança, né? Assim, quando a gente fala que é para criança, ela não tem idade, né? Elas são histórias para família. Porque geralmente quando as crianças não vão sozinhas, sempre vão com os pais. Aí acabam os pais também se envolvendo junto com as crianças e elas vão embarcando nas histórias, né? Então, tanto as crianças como os pais também vão embarcando nas histórias e vão se envolvendo. Às vezes os pais se divertem mais, as crianças também embarcam junto das histórias e vão se deixando se envolver nesse mundo da fantasia das histórias. Tem você como uma contadora de história, tem alguns personagens. As histórias, o próprio narrador vira personagem também. Tá. É o narrador, personagem e também às vezes é só narrador. Então você sozinha que... Não, são 4 atores narradores que vão contando as histórias se envolvendo. Para cada história um ator tem cada um vai contando uma história, a gente entra na história do outro e de repente um conta sozinho, daqui a pouco Todos no palco? Não, todos 4 no palco. No mesmo momento, né? Isso, exatamente. É Lala Ferreira, Neide Brasil, Leila Cabral e tem Kathleen também, e Lala Ferreira. A gente está no palco, tem Luciano, que faz a maquiagem, e tem o rapaz também que vai cuidar da iluminação, que vai fazer a parte da iluminação. E à noite, nesse mesmo dia, vai ter 2 espetáculos no X-Tudo, né, que é Fernando Rossi, que está nessa parte da programação, que está fazendo o X-Tudo lá, que é o diretor do evento lá, e vai ter à noite o Oruncó, que é com o Luciano, que é diretor desse programa, que vai ter à noite. E vai ser, acho que 8 horas da noite e a gente é 4 horas da tarde. Horário bom, 4 horas da tarde para a criançada, né? Eu acho que é excelente, é lá no SESI, em Guarulhos. Próximo sábado. No sábado agora, dia 19. Então, o pessoal que está de férias, uma programação boa, o pessoal pode não ficar reclamando que não tem nada para fazer com as crianças, vai passear, né? Uma programação diferente, teatro, a criança sai com a mente aguçada, perguntando uma coisa, perguntando outra. Isso é muito bom para exercitar, porque às vezes ouve uma palavra, vê uma coisa diferente e vai conversando com a criança, que hoje é muito bom a criança ter diálogo em casa, ter atenção, porque a contação de história é isso, você ter esse momento com a criança, né? Porque a gente tem, assim, alguns relatos que eu leio muito livro hoje em dia, não só histórias, né? Porque quando a gente vai fazer um repertório de história para criança, a gente lê muito livro. Até eu encontrar uma história... Para fazer composição ali da... Até você encontrar um argumento, né? Para você encontrar para a história, eu leio mais de 500 histórias. Vou lendo, essa não encaixa, essa não encaixa, essa não encaixa, essa não quero, não gosto, não quero. Até encontrar uma história... Vai selecionando... Até selecionar não é fácil. Aí não, essa não gosta, essa não tem a ver, essa vai, essa é legal, mas não agora. Até você encontrar a história que... Na verdade, a gente diz até a história que escolhe a gente, né? A gente vai, até escolher a história é um pouco difícil. Aí você vai escolhendo e escolhe também, a gente lê muito assunto sobre história, a gente participa de simpósios, de encontros, cursos, treinamentos, técnicas, você vai estudando, e a gente encontra alguns relatos, né, de que
as crianças falam, né, que vão falando sobre por que as crianças gostam tanto que os pais repitam a mesma história, né? Eu mesmo adorava escutar sempre a mesma história. É porque ela gosta de sentir aquelas mesmas emoções, gosta de escutar aquelas mesmas histórias, gosta de sentir aqueles mesmos sentimentos e também gosta que o pai dê atenção para ela naquele momento, né? Gosta que o pai sente para ela e conta aquela história e fique só para ele, né? Que a criança é um pouco egoísta, né? Gosta que o pai fique sentadinho olhando para ele contando aquela história. Então, pai, conta aquela história de novo. Mas eu acabei de contar, pai, conta de novo. E o pai vai contando, vai contando, vai contando. E assim... Você começou como animadora cultural, como você falou, né? Comecei como animadora cultural no município. Trabalhei com 6 anos como animadora cultural. Trabalhava no projeto Mambembinho, que era teatro nas escolas. De Mambembinho passei para animadora. Aí trabalhava com... Nisso eu sentia a necessidade da leitura nas escolas, né? E comecei Aí criei o Grupo Faz de Conta, com 4 animadores que também eram do município. E começamos a trabalhar nas escolas, mas aí fora do projeto da animação, né? E comecei a trabalhar paralelo, e nisso não parei mais. O brasileiro tem a fama de não gostar de... ter preguiça de ler. Eu, assim, dentro assim, das estatísticas que a gente vê, né? Eu não acho que tá mudando. Né? Eu não acho que o brasileiro não gosta de ler. Eu acho que ele não lê livros, né? Porque eu acho que, assim, quando eu vejo assim, na banca de revista, né? A quantidade de revista que lê, que se lança, né? Um monte de jornal. Todo mundo fica direto na internet agora lendo. Ele lê, não lê livros, né? Mas lê alguma coisa e se lê. Lê. Não é? Eu acho que não lê, eu acho uma coisa meio de... E as pessoas têm muito preconceito. Só lê revista em quadrinho. Eu acho que o importante é ler. Porque diz também que quanto mais você... Como eu falo, eu leio muita pesquisa sobre leitura. Quanto mais que você lê, você vai gravando, né? A forma como você é escrita. E quanto mais você grava, você mais escreve correto. Então, você vai gravando a forma escrita. Às vezes a pessoa... Como é que se escreve? Eu não sei como é que se escreve. Se eu escrever, já vai estar gravado na minha memória como é que se escreve a palavra correta. Então, de tanto que você lê, você não precisa escrever como é que escreve. Você vai lá e escreve a forma correta de tanto que você lê. Entendeu? Então, isso que ajuda a leitura. E tem uma outra pesquisa também, que a leitura, ela ajuda até para você não ter Alzheimer futuramente. Verdade. Entendeu? Então, Yara ali, ó, do Grupo Faz de Conta. Sábado, eu quero você lá, hein? Sábado às 16 horas. Obrigado pela ajuda aqui na divulgação. Agradeço a Carlos Cunha, a Dagmar, todo mundo lá às 16 horas, entrada franca. Um abraço, muito obrigado. 12h41, no bloco a seguir vamos conversar com Daniela Bogado, do IFE, aqui no programa Debate Diário, que vai até 1h com você. Até já. Estamos apresentando Debate Diário. Bota fora a Vemasa. A Vemasa quer você de Mitsubishi 0 km. Lancer, segurança, design e conforto a partir de 67.990. Entrada e restante em 24 vezes sem juros. Pajero TR4 Flex, estilo e vigor a partir de 68.990. Entrada e restante em 24 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero. Melhores condições e oportunidades com uma mega valorização do seu usado. Venha para a Vemasa, Muriaé, Campos e Macaé. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Turismo oferece qualidade, conforto, segurança e uma equipe altamente qualificada para fazer a sua viagem inesquecível. Ville Turismo, 2733-6553. É tanta gente para convidar e eu ainda nem tenho onde fazer minha festa. Ai, 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 e agora? Calma, Xuxinha. Com
a Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Nossa, que demais! Cenários, atendimento, alimentação balanceada, brinquedos inovadores e muito mais. Tem até a minha nave. Maneiro! Já sei onde vai ser minha festa também. A Casa X é o sonho de baixinhos e baixinhas. Realize você também o seu sonho. Casa X. Você sonha. A gente faz a festa. Voltamos a apresentar Debate Diário. Felício de Souza. 12h44, estamos de volta com o programa Debates Diário, aqui pela Rádio Diário FM 100,7, também pela TV Diário, canal 3 da VTV e canal 26 da Via Cabo. Como já falei aqui na abertura do programa, estou hoje substituindo o companheiro Carlos Cunha, que é o titular aqui do programa Debates Diário, segunda a sexta, sempre nesse mesmo horário. Estou vendo aqui a notícia: a juíza suspende a execução de condenado na última hora nos Estados Unidos. Uma juíza do Missouri, região central dos Estados Unidos, suspendeu uma execução de última hora nesta quarta-feira, dia 16, depois que a Suprema Corte rejeitou fazê-lo. Mas o Estado apelou contra a decisão e o condenado poderá ser executado nas próximas horas. A execução de John Middleton, de 54 anos, condenado à morte por 3 homicídios em um caso relacionado com drogas, foi suspensa menos de 1 hora antes da aplicação da injeção letal, prevista para as 2 horas de Brasília desta quarta. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu seu aval para que a pena capital fosse aplicada 2 horas antes, mas a juíza federal, Catherine Perry, considerou que Middleton não tinha condições de demonstrar sua irresponsabilidade penal. O ex-consumidor de metanfetaminas sofre de graves problemas mentais, segundo a defesa. Eu estou vendo a foto aqui do sujeito, do Middleton. A julgar pela sua aparência, realmente tem sérios problemas mentais. Mas o Estado apelou e a Suprema Corte deve tomar ainda nesta quarta-feira uma decisão a respeito. 12h45, programa Debate Diário, nesse momento, recebe a Daniela Bogado, com o objetivo de promover um debate sobre políticas públicas urbanas. Acontece nesta quarta-feira em Campos a primeira audiência pública sobre habitação de interesse social versus especulação imobiliária. O debate discutirá a situação dos cerca de 2.200 moradores da comunidade Margem da Linha no Parque Rodoviário. Para falar mais sobre o assunto, Daniela Bogado, muito boa tarde. Boa Prazer tarde. tê-la aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, um debate, uma discussão muito interessante, né? Sobre essa questão daqueles moradores. São cerca de 2.200 moradores naquela área. Esse número foi bastante reduzido, já que essa comunidade ia até ali próximo a Ururaí. Exatamente. Com o programa Morar Feliz da Prefeitura, dezenas, centenas de famílias, milhares de pessoas foram removidas ali, um local muito apropriado, mas na resta ainda tem um restinho ainda dessa comunidade da beira da linha, né? Na linha do Rio, né? A beira da linha do Rio. São moradores que já estão ali há décadas, né? Alguns há mais de 40, 50 anos. Isso. Tem uma extensão de mais ou menos 9 quilômetros. Então, assim, há essa proposta da remoção. Algumas pessoas foram se cadastrar. Com relação à remoção, ela é até legítima, desde que haja um interesse dos moradores. A nossa preocupação é que ocorra realmente uma remoção, não uma expulsão dos moradores. Sim. Mas começa na Cândido Mendes e vai até ali, próximo, né, a Tapera, Ururaí. E a gente sente que os moradores mais próximos ali ao Boulevard, eles têm interesse de permanecer. Sim, agora você falou 9 quilômetros. Esse trecho que eu falei aqui, exatamente ali a partir da estrada do contorno até a Tapera ali, que já foi removido. Não, né? O que houve a remoção foram quem estava à beira da rodovia BR-101. Certo. A gente está falando quem está ali na Avenida Antônio Pubel, por dentro. Sim. A partir da linha férrea. Tem ainda, depois da linha férrea ali, né? Da estrada do contorno, tem mais umas casas lá
Exatamente. Pelo censo de 2010, são 1.112 homens e 1.084 mulheres. Realmente houve a redução que o senhor comentou, mas ainda assim é a maior favela do município de Campos. Ainda é a maior favela? Exatamente. E nós temos especificidades. Nós temos mais de 630 crianças, né, adolescentes, nós temos, né, 6% de percentual de idosos. Então a gente entende que tem que ter políticas públicas adequadas, considerando o perfil desses moradores. Então é um debate promovido pelo IFE, é isso? O Instituto Federal Fluminense, ele tem que articular ensino, pesquisa e extensão. Projetos de extensão são para dar um retorno social à comunidade. E aí a comunidade que a gente mais próxima ao IFE é a da comunidade da linha. Então, desde 2012, em virtude de um projeto do Centro Juvenil São Pedro, que é da rede social salesiana, nós viemos desenvolvendo um projeto de mobilização pelos direitos, querendo dar protagonismo aos moradores, rearticulamos a associação dos moradores. Existe uma associação ali? Existe uma associação de moradores, cuja líder é a Cristiane. E eles começaram, inclusive, a participar, né, ter voz em alguns conselhos, como o Conselho de Assistência, porque o que a gente quer é que o debate sobre a política urbana realmente seja de forma democrática. Aí, desde 2012, então, com esse projeto de mobilização por direitos, nós começamos a entender a importância das parcerias com as universidades. Certo. Então, a Universidade Federal Fluminense tem um núcleo de estudo e pesquisas socioambientais, o NESA, e eles fizeram um diagnóstico da comunidade. E o IFE, nessa parceria, começou a pensar numa linha que é arquitetura, cidadania e inclusão. E qual é o resultado desse diagnóstico? Então, o diagnóstico vai ser apresentado hoje na audiência pública, né, mas mostra as especificidades locais. A gente fez um estudo genealógico também e vê como que são várias famílias que estão ali, então a importância de manter esses vínculos comunitários. Certo. E quem vai participar dessa... A gente precisa reunir os atores sociais fundamentais para discutir a regularização fundiária. Então, vão participar, nós convidamos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, porque eles têm, né, legitimidade para a tutela de direitos difusos e coletivos. Chamamos os representantes da Câmara dos Vereadores, chamamos representantes da concessionária Autopista. Vão ter os representantes das universidades, né, UF, IFE, a Associação de Moradores, representantes da Rede de Ação Social Salesiana, né, do Centro Juvenil São Pedro, e está aberta a toda a comunidade. E é fundamental também que participem os gestores públicos, né? Nós convocamos, entramos em contato com a assessoria, tanto da Secretaria de Assistência Social e Família, quanto do presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, né, com a Defesa Civil. A gente acha fundamental, né, para esse debate realmente ficar qualificado e expressar a realidade sociopolítica, ambiental de Campos, terem os gestores públicos, né? Agora, você falou que alguns moradores estão se negando a sair dali, não querem sair dali, nas proximidades ali do shopping, né? E por quê? Qual é o argumento? O argumento é que eles estão ali há décadas, né? E a questão é a gente perceber que, através da regularização fundiária, se caracterizar que ali é uma área privada, que eles têm o direito ao uso capião. E se for considerado que é uma área pública da União, a gente fazer uma regularização fundiária especial com a concessão do direito à moradia, né? Porque sendo área pública, não pode haver a uso capião. Uso capião, e o que não dá direito ao uso capião. Exatamente. Mas tem o direito, a forma de regularizar a posse da terra. E o que a gente percebe, como eu disse, eles estão há décadas ali e sempre foram negligenciados. A partir do momento que o bairro começou a ter melhorias, né, e haver especulação imobiliária, porque começaram os condomínios de início mais populares, agora condomínios de luxo, mais shopping, agora previsão de hotéis, criou um incômodo de ter um perfil popular, né, uma comunidade popular ali. E aí o que a gente percebe? Que em vez dos benefícios econômicos da cidade tá proporcionando melhoria da qualidade de vida deles ali, quer haver uma remoção, né?
E aí a proposta é que eles permaneçam no lugar, havendo uma realocação com uma intervenção urbanística onde eles já moram há muito tempo, ao invés de excluí-los novamente, né? É porque seria uma exclusão, né? Seria uma exclusão. Agora, então, na verdade, eles não serão removidos, não serão removidos ali? Há uma proposta, e é isso que a gente quer que fique mais claro, de que eles sejam removidos e algumas famílias iriam ser realocados no projeto do Morar Feliz. Tá, tudo bem. Só que os moradores, a gente começou a fazer seminários dentro da comunidade, eles querem permanecer no local. Tem um novo conjunto ali, antes de Ururaí, e alguns deles, né, naturalmente, irão para lá, né? Então, que a gente percebe que quem está mais próximo ali da Tapera até quer ir. Tá. Mas não são todos os moradores que querem ir. E a gente quer ver uma proposta viável. Para isso, o curso de arquitetura e de urbanismo do IFE está propondo 2 projetos que a gente precisa de tempo para concretizar. Um projeto, eles são articulados, é para pensar a qualificação de espaços livres, urbanos, comunitários de lazer. E o outro projeto é para pensar, dar assistência técnica gratuita, vendo a questão da salubridade, segurança e conforto ambiental dos moradores. E a gente, se tiver a comunidade, né, os representantes das famílias, estão incentivados de que ocorram essas mudanças, porque eles, lógico que querem, né, melhorias sociais. São direitos sociais que estão em jogo. Certamente. Mas eles querem as melhorias ali, em vez de serem removidos. Então, com essa proposta de melhoria, certamente eles vão querer continuar ali, né? E se essas propostas todas aí forem vencidas pela questão do uso capião? Então, as melhorias têm que ocorrer ali. Necessariamente. Então, por isso que é uma luta de direitos. E para evitar uma divisão, uma segregação socioespacial. O problema de infraestrutura ali deve ser muito complicado ali naquela comunidade, né? Questão de saneamento, esgoto. Mas são esses estudos técnicos que, através do curso de arquitetura, a gente quer promover, porque se foi viabilizado de um lado da linha onde tem dos condomínios, por que não viabilizar isso do outro lado onde está essa comunidade carente? Então, é uma questão que envolve vontade política. E nós, da universidade, através da extensão, a gente quer instrumentalizar ações, promover esse debate democrático e dar apoio, né, a essas causas que envolvem direitos sociais. Essa audiência pública vai ser hoje, né? Hoje às 18 horas, a partir das 18 horas, no Instituto Federal Fluminense, no auditório Miguel Ramalho. Inclusive os moradores lá interessados nesse debate. Eles estarão presentes, entregarão um abaixo-assinado. Além de serem representados pela Associação de Moradores. Exatamente, estarão lá presentes. E nesse abaixo-assinado eles mostram, porque embora falem que é uma área de risco, eles falam que hoje praticamente não passa trem ali na linha férrea. Não passa mais, não está passando. Então, que o risco é muito mais no sentido da rodovia e de algumas, né, violências urbanas, são vulnerabilidades que eles são suscetíveis, né? Então, mostrando que eles precisam da melhoria no local. Tá bom, então. Daniela Bogado, muito obrigado pela sua presença aqui e sucesso lá nesse evento de hoje, né? Muito obrigada. Essa audiência pública para discutir um assunto tão importante, tão interessante, né? Que move pessoas, né? Tá bom, então. É uma luta pelo mínimo existencial, né? É verdade. E a gente quer concretizar o plano diretor de Campos dos Goytacazes. Maravilha. Muito obrigado. São 12 horas e 57 minutos. Estamos aí no finalzinho de mais um programa Debates Diário. Agradecendo a você pela audiência. Amanhã certamente vai estar por aqui o titular do programa, que é o companheiro Carlos Cunha. Tentei aqui substituí-lo. Muito obrigado mais uma vez. Pela Rádio Diário, você vai ficar daqui a pouquinho com muita música, muitos prêmios aí, né? Promoções na parte da tarde, na sua tarde de quarta-feira, com o companheiro Luiz Henrique. Tá certo? Um grande abraço. Obrigado. Debate Diário.